Estamos ao vivo! Muito boa noite a todos vocês. Eu voltei, estou aqui novamente. Boa noite, como é que vocês estão? Último dia de imersão de Strave 2.0. Que jornada foi essa? Eu vou contar para vocês que a jornada foi longa. O que aconteceu comigo de segunda para cá, meu povo. Mas antes, ó, dedo no like aí. Compartilhem essa live, manda para quem vocês gostam, manda para quem vocês sabem que gosta de oratória, que precisa melhorar, que está buscando apoio nesse sentido, e senta o dedo no like para o YouTube distribuir aqui a nossa live, para a gente ter acesso e espalhar o poder de expressão cada vez mais para as pessoas que nos acompanham. Sejam bem-vindos mais uma vez, é uma honra estar com vocês novamente. Os guerreiros, né, que estão aqui desde segunda-feira e que ficaram aqui e cai a internet, volta a internet, repete aula. Os guerreiros estão aqui no último dia, quinta-feira, acompanhando aí o fechamento da nossa imersão de Strave. Gente, o que foi a aula de ontem da Fabiana? Pelo amor de Deus! Ontem eu estava como ouvinte, né? Estava como aluna, estava de casa assistindo e eu falei, cara, que aula sensacional. Primeiro que foi uma aula de mercado para começar, né? Mais do que uma aula de marca pessoal, foi uma aula assim de mercado, de análise de marca. Foi uma coisa muito, muito louca, assim. Eu achei uma aula espetacular, a gente já tinha passado a aula juntas. E aí como eu sentei para, sabe quando você senta para ouvir como aluna, para aprender, foi sensacional, foi uma aula incrível mesmo. Eu espero que vocês tenham aproveitado aquela riqueza de conteúdo. E vocês não sabem o que aconteceu, tá, gente? Porque segunda-feira eu vim aqui dar aula para vocês, aquela aula, aquela intensidade, eu começo super empolgada e tudo mais. E eu tinha passado um final de semana super agitado, fui visitar minha família longe de casa, foi uma viagem corrida, bate e volta, não dormindo direito, aquela loucura. Tinha voltado de viagem, veio direto para o Quem Fala, aula até 10 horas da noite, falando sem parar. Saí daqui e comecei a passar mal, gente. Sim, senhores, tive febre e agarrei numa faringite. Terça e quarta eu estava completamente afônica e ainda estou com a voz bastante prejudicada. Olha a ironia do destino, aula de oratória, a instrutora está aqui com a voz prejudicada, gente. Olha que doideira isso, quanto a voz sente, né, o momento da vida que a gente está vivendo. Nós vamos falar sobre voz hoje, mas eu tive uma inflamação na garganta porque a minha imunidade baixou pela agitação, o estresse, a falta de repouso, de descanso. Como foi tudo muito corrido, eu não fiz aquecimento no dia para dar aula para vocês, uma aula muito agitada, acabei adoecendo e há muitos anos eu não ficava completamente afônica. Por que é que eu estou conseguindo fazer isso aqui hoje? Porque eu tenho uma voz condicionada, então eu estou durante o dia todo fazendo inalação e muito exercício vocal para conseguir fazer com que a minha voz saísse para eu terminar de dar essa aula. A gente tinha cogitado, inclusive, de adiar essa última aula porque eu não me recuperei ainda. Mas eu falei, não, vamos lá, eu quero terminar de entregar esse conteúdo. Então, gente, eu tô meio capenga hoje, tá? Vocês me perdoem, eu tive febre, tô com a garganta inflamada, mas eu tô aqui firme e forte, nem tão firme, nem tão forte, mas eu prometo dar o meu melhor pra gente ficar juntos, pra vocês terem uma aula de muita qualidade nessa noite, tudo bem? Então, vamos embora, me ajudem, eu vou fazendo mais pausas, vou tomar mais água, para a gente chegar até o final, porque tem muita coisa. A aula de hoje é a maior de todas, é uma aula bem densa, com muito conteúdo, então é importante que vocês já peguem também as anotações para não passar nada batido. Vamos ver quem já está aqui comigo, bastante gente, o pessoal aí, os nossos guerreiros, né, gente? Vamos lá, boa noite, pessoal, como é que vocês estão? O pessoal que está vendo a gente, assistindo a gente de todos os cantos do país. Essa imersão, gente, a gente estava conversando sobre isso, a gente faz, né, vira e mexe, faz esses eventos gratuitos, essas aulas gratuitas aqui, para também mostrar nosso trabalho, para gerar conteúdo, para atingir mais pessoas também, para ter oportunidade que outras pessoas conheçam o trabalho que a gente desenvolve aqui, para vocês aprenderem e tudo mais. E o público dessa imersão foi, olha, espetacular. Eu e a Fabi, a gente estava conversando sobre isso e a gente falou, nossa, que diferença, um público sensacional,
pessoas incríveis, assim, os comentários super inteligentes, os insights que vocês foram trazendo, o pessoal mega engajado e participativo. Então, assim, ó, aplausos para vocês. É por isso que eu vim aqui doente conversar e entregar essa aula para vocês, porque vocês merecem, porque vocês são um público espetacular, tá, gente? Vamos dar uma boa noite para todo mundo que já chegou, que já se ajeitou, que já pegou pipoca, que já pegou coberta. Não sei na terra de vocês se tá frio, mas aqui em Sorocaba, que é onde fica a sede da Ó Quem Fala, de onde a gente está falando, aqui no nosso estúdio, tá chovendo e a temperatura caiu bastante, então isso também acaba prejudicando mais. Tem um monte de gente, né, que tá com problema respiratório. Gente, dedo no like aí, por favor, para o YouTube espalhar a nossa live, porque o conteúdo de hoje está riquíssimo. O que vocês já têm aí? Eu queria que vocês trouxessem pra gente, antes da gente iniciar o conteúdo, até para esperar um pouquinho o pessoal ir chegando também, pessoal. Quais foram os principais insights de quem já está desde segunda-feira aqui com a gente? O que caiu assim? Queria que vocês compartilhassem um pouquinho as principais fichas que foram caindo ao longo desses dias que estamos juntos, né? Na terça-feira começou a live, tivemos que interromper, mas ontem retomamos essa aula. Bastante gente que está assistindo as versões gravadas também, e daí depois volta, acompanha uma ao vivo, outro dia não pode, vai no gravado, enfim. Então, tem gente que está oscilando aí, está conseguindo ajustar isso na agenda, mas tem gente que está aqui desde segunda-feira. Tá? Tem gente que está participando, absorvendo todo o conteúdo. O que para vocês que já assistiram às outras aulas, que já estão fechando esse ciclo e hoje a gente fecha o ciclo com a oratória, o que para vocês ficou mais latejante nesses dias? Eu queria que vocês compartilhassem comigo. O que despertou mais? Qual foi a maior consciência que ativou em vocês? Qual foi, assim, os maiores insights que vocês tiveram? Sabe, assim, o que começou a causar aquela agitação, aquele desconforto, aquele processo de toda vez que a gente está em crescimento, aquele estirão, né? A gente sente dor, a dor do crescimento, a dor do desenvolvimento, a dor do aprendizado. Queria entender de vocês quais são as fichas que já estão caindo. Vão colocando aqui para mim no chat, gente, para a gente ir compartilhando aí também, para eu entender em que fase estamos e se tem feito sentido isso, porque hoje a gente fecha com as técnicas mais específicas de oratória, tudo bem? Vamos lá. Tudo tem um grande propósito, olha que grande ensinamento do profissionalismo da sua parte, responsabilidade e comprometimento com seus compromissos. Olha, Suênia, isso é um trem que eu tenho, viu? Vou falar o mineirês aqui, eu sou da região de São José do Rio Preto, então a gente fala mais ou menos o mineirês. Isso é um trem que eu tenho, responsabilidade e respeito, principalmente pelo nosso público, pelos nossos alunos, respeito, então... tentei, né? A gente tenta ali, óbvio, a saúde vem em primeiro lugar. Melhorei um pouco a parte do mal-estar, a voz não tá 100%, nem a minha garganta, mas eu entendi que era prioridade isso e que eu vou cuidar de vocês. Eu tenho um final de semana aí, daí eu descanso, termino de me recuperar para começar a semana novamente, tá? O pessoal que tá com já com os insights aqui, vamos lá. A importância do autoconhecimento constante, a Ana Paula Martins trazendo pra gente. O Alex, evolução técnica não é o mesmo de evolução pessoal. Alex, na verdade, a evolução técnica faz parte da evolução pessoal. Então, o uso de técnicas, dependendo da habilidade que você está desenvolvendo, faz com que você tenha desenvolvimento pessoal em determinados assuntos. Por exemplo, comunicação. Quando você fala, estou desenvolvendo a minha comunicação, você está tendo um desenvolvimento pessoal, porque a comunicação é a base dos relacionamentos. Então, está totalmente ligado à pessoa, humano, pessoalidade, interpessoalidade. E para você fazer esse desenvolvimento, você faz o uso de técnicas através do aprendizado técnico. Então, na verdade, uma coisa não exclui a outra, mas sim faz parte da outra. Acho que é para ficar mais claro para você. Marketing pessoal, estou de férias, vou voltar a outra pessoa, maravilhoso, Tiago. Pessoal ainda colocando as cidades de onde são. Pirinópolis, estivemos em Pirinópolis no ano passado. Que delícia de lugar. Espero voltar, Núbia, na sua terra maravilhosa. Necessidade de me posicionar profissionalmente. Oratória também, falar pausadamente. Hoje treinei bastante, trabalhei no final de semana nas vendas. Sensacional, Tiago. Hoje a gente vai reunir o kit de oratórias mesmo, tá?
Acredito que a comunicação assertiva no mundo bunny seja essencial para promover a marca pessoal. Assim, fechou, Júnior. Pegou o extrato da coisa. É sensacional. Exatamente. Era essa ficha que tinha que cair essa semana, tá? Falar de forma clara e objetiva. A Bia, nossa parceira aqui, a Bia já se desenvolveu um monte com os treinamentos da Ó Quem Fala. Obrigada, Bianca, possuo realmente essas necessidades. Estamos em processo, Alex, todos juntos aqui. A Suênia colocou, tudo se torna possível quando colocamos ordem, disciplina na vida e podemos aprender e evoluir sempre, amando saber que sou capaz. Claro que você é capaz e você pegou o ponto. Gente, o que nós estamos fazendo aqui é uma escolha, ninguém está obrigado a estar aqui. Isso aqui é uma aula gratuita. Tá? Isso aqui é um conteúdo gratuito, isso aqui a gente para e fica horas, às vezes dias, preparando um conteúdo gratuito, então é uma escolha de vocês estarem aqui. E essa escolha é feita a partir do esforço, que vem da força de, certo? Então, o que vocês vão aprender o máximo de... o que tem que cair da ficha, por exemplo, dessa habilidade, a oratória, que é uma ferramenta de potencializadora da comunicação, é que você tem que escolher fazer isso. Assim como você escolhe levantar da sua cama cedo para fazer exercício, porque você entende que se você não fizer exercício, tua pressão sobe, teu diabetes sobe, seu colesterol sobe. Você escolhe trabalhar ou não em algum lugar, dependendo, né, das circunstâncias. Algumas pessoas, enfim, têm menos oportunidades, mas você escolhe estar onde está. Hoje, apesar dos pesares, nós temos liberdade de escolha. Então, é uma escolha o desenvolvimento e tem que ser uma escolha. Não existe um movimento passivo em desenvolvimento pessoal. Eu não tenho como imputar em vocês uma habilidade se você não escolhe ter essa habilidade. Então, sim, é bem isso mesmo. É escolha, Suênia, pura escolha. A comunicação deve ser sempre assertiva. Estou desenvolvendo muito, gratidão, Núbia, que legal. O que mais que o pessoal colocou? A importância da comunicação em qualquer área da vida, como eu repito, comunicação é a base dos relacionamentos, o ser humano é moldado e evoluído para se relacionar. Sem relacionamento não há sociedade, então é a base disso. E quando a gente usa a oratória, que é uma das ferramentas de expressão em público, sim, a gente vai precisar desse desenvolvimento, sim, a gente vai precisar da comunicação em todas as áreas. Isso é uma forma de qualificar, inclusive, a nossa vida no aspecto social, certo? A gente se torna pessoas melhores, tá, gente? É interessantíssimo como quando a gente usa a comunicação de forma inteligente, aprende a escutar mais, aprende a gerenciar melhor as nossas mensagens, aprende a expressar as nossas emoções de forma mais clara através do nosso corpo e nossa voz. Isso qualifica os nossos relacionamentos e qualifica o nosso todo. As pessoas à nossa volta percebem e isso gera, assim, resultados muito positivos, tudo bem? Hoje eu estava em um evento em que a oratória foi o fator decisivo para a vitória da equipe. Logo lembrei de tudo que você falou, se destacou quem soube melhor se comunicar com o público. Olha que sensacional! E está ficando cada vez mais, essa demanda está ficando cada vez mais latente no mercado e é isso que a gente vai trazer hoje, tudo bem? Vamos começar, gente? Nossa teoria aqui, tá todo mundo ajustado aí, dedo no like, eu vou colocar a nossa aula, vamos fazer o combinado de sempre, tudo bem? Vocês vão jogando os insights aqui, de tempos em tempos eu paro, dou uma olhadinha para o chat e volto para a teoria para a gente tocar, porque hoje tem bastante coisa técnica e conceitual que é interessante, inclusive vocês anotarem. Por que a anotação, gente? Porque o sistema de aprendizado que nós temos, o cérebro ele aprende mais quando eu faço algum movimento no corpo, no processo de absorção desse aprendizado. Então, quando eu trago um conceito, por que lá na escola os professores fazem a gente copiar da lousa? Porque a escrita é um estímulo que eu faço no corpo e esse estímulo ajuda no depósito dessa informação no cérebro. Então, se eu consigo estimular o meu cérebro também com o movimento corporal, o ensino ele é mais qualificado, ou seja, eu tenho mais chance de memorizar, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas é legal fazer as anotações de vocês também, os insights, tudo bem? Muito bem, gente, vamos lá. Tá muito ruim a voz? Não, né? Vamos tocar aqui.
Nossa aula hoje é de oratória. Então, para quem não pegou o bonde aqui, vou fazer a retomada do fio da meada da nossa imersão toda, porque hoje a gente fecha, tá? Fecha a linha de raciocínio. Nós abrimos essa imersão na segunda-feira com uma aula analítica de mercado. Foi uma aula que a gente falou mais sobre o conceito de comunicação humana. A gente fez uma análise mercadológica sobre como hoje as empresas e o mercado de trabalho, de uma forma geral, exige da gente o poder de comunicação e como hoje não dá mais para a gente se comunicar ou não dá mais para a gente se apresentar para o mercado somente com as hard skills ou somente com as nossas habilidades técnicas, somente apertando o parafuso. A nossa maior exigência e hoje o maior desafio que nós temos profissional é lidar com a instabilidade e a incerteza do mundo bunny, que é esse termo que foi criado no pós-pandemia, que vem aí, é uma evolução do mundo VUCA, que tem essa ideia de tudo é imediato, o mundo é ansioso e de que a gente planeja hoje, a gente já não sabe se vai acontecer a mesma coisa amanhã. Então, o extrato da nossa comunicação na segunda-feira foi conversar um pouco sobre fazer essa análise um pouco mais detalhada sobre isso e entender que nós precisamos usar recursos um pouco mais aprofundados de soft skills. Então, nós vamos precisar de alguns recursos de comportamento humano para nos munir de capacidades que hoje o mercado exige de nós para que a gente consiga trabalhar nesse mercado, para que a gente consiga se posicionar nesse mercado, para que a gente consiga performar, para que a gente consiga evoluir, conquistar oportunidades, conquistar sucesso e por aí vai, tá? Depois, a gente entendendo isso, nós mostramos para vocês a importância de juntar uma boa marca pessoal com como comunicar essa marca para o seu público. Então, nós fizemos a junção entre gestão de marca pessoal e oratória. Aí veio a Fabi e trouxe um conteúdo, assim, espetacular, de uma análise de mercado a partir das tendências de consumo e como as tendências de consumo ao longo da história mudaram a forma como o mercado vê um profissional. E aí nós entendemos que nós também viramos marca. Tá? A importância dos nossos valores, eles serem evidenciados, eles serem gerenciados e como esses valores moldam a forma como o outro nos vê. E eu estou falando não só também do mercado profissional, mas dentro, né, desse panorama das relações, como o outro nos vê e como nós queremos que esse outro nos veja. Então foi uma aula assim espetacular, a Fabi passou inclusive alguns exercícios autoanalíticos para vocês fazerem. E aí, entendendo e fazendo a gestão dessa marca, a gente vem hoje com como que eu comunico essa marca. Então tudo bem, eu fiz a gestão dessa marca, eu entendi os meus valores, eu entendi o meu propósito, eu entendi a minha direção, eu sei o que eu posso evidenciar de bom para esse mercado, eu sei quem eu quero ser nessa prateleira profissional. Mas como que eu comunico isso? Porque de nada adianta você ter uma boa marca e guardar na gaveta, tá? É a mesma coisa de ter roupa nova com etiqueta no guarda-roupa e não usar. Então eu preciso comunicar. E aí a gente apresenta para vocês a oratória como uma das ferramentas que ajuda você a potencializar essa comunicação em público. Ou seja, a oratória é uma ferramenta que evidencia, potencializa e gera confiança para o seu poder de expressão. O que é o poder de expressão? É essa coisa de eu comunicar os meus valores, eu comunicar a minha marca, eu ocupar os canais e os palcos que a vida me oferece, para eu ir lá e fazer essa comunicação de uma forma assertiva, de uma forma atraente, de uma forma muito mais confiante e principalmente de uma forma persuasiva, que é a minha missão aqui com vocês hoje. Mas para vocês entenderem como essa ferramenta é usada, importantíssimo primeiro entender o que ela é. Muita gente ainda tem uma interpretação e um entendimento distorcido do papel da oratória, tudo bem? Até então, gente, a oratória foi trabalhada ao longo do tempo e assim, é uma arte milenar, certo? A oratória, ela é valorizada
dentro das ciências humanas, desde da Grécia Antiga. Tem aqui, ó, o nosso pai da retórica, Aristóteles, que foi o homem que propagou a ideia de retórica. Até para vocês entenderem a diferença, retórica é a palavra em grego, oratória é a palavra em latim. A base dessa técnica foi construída por Aristóteles, foi propagada pelos sofistas e os filósofos gregos, e depois a oratória ganhou essa tradução para o latim, e essa tradução foi pelo viés do falar em público. Até então, retórica trabalhava-se somente a estrutura de um discurso, por exemplo. A oratória depois veio trabalhando a questão da elocução, o poder da voz, da linguagem de corpo e como isso tudo ajuda a potencializar esse discurso, tá? E aí muita gente confunde oratória por conta do oral, né, da etimologia oral com fala, certo? A oratória não se resume a falar. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Não está somente associada à voz. A oratória é um pouco mais ampla e nós vamos trabalhar os 3 pilares principais. O que é importante a gente entender? A diferença entre oralidade e oratória, tá? A oralidade é a nossa conversa cotidiana. O que é mais interessante de você ter técnica? O Alex que mencionou a questão, né, do desenvolvimento a partir da técnica. A técnica é aquele recurso que você tem para usar nas ocasiões onde você não pode falhar, ou nas ocasiões em que você quer de fato convencer, que você quer impressionar, que você quer se destacar, tá? Então a oratória ela entra como esse recurso, porque na oralidade, a conversinha do cafezinho, a conversa do dia a dia, o bate-papo dentro de casa, as nossas relações mais estreitas, a gente acessa a oralidade, que é a conversa não estruturada, que é o piloto automático, é a fala automática. A oratória, ela reúne conhecimento e técnica. Então, a oratória eu uso a minha oralidade, eu uso a capacidade que eu tenho de me expressar, mas eu uso de uma forma mais inteligente. Eu uso pensando como eu vou gerenciar o meu corpo, pensando como eu vou gerenciar a minha voz e pensando como eu vou organizar a minha informação para que ela seja mais entendível e que ela seja mais convincente. Entenderam a diferença? O ponto é, quando eu me torno um orador e eu me desenvolvo como orador, eu vou ficar o tempo todo com esse comportamento mais estruturado? Absolutamente. O que você vai fazer é ter esse recurso para no momento que você precisar, nas N circunstâncias da vida, você acessar e qualificar a sua expressão em público, deixar isso mais bonito. A gente chama de a ferramenta plástica da comunicação, tá? Então, para vocês entenderem como que é o uso da oratória. A oratória, ela tem como objetivo ajudar que um orador demonstre conhecimento sobre o assunto, ordene essas ideias, né, com começo, meio, enfim, a gente combater a ideia da prolixidade, usar de forma adequada a voz e como essa voz emite a emoção que eu gostaria de emitir. E aí é importantíssimo porque muitas vezes eu tenho uma intenção na minha fala, na minha expressão, e aí eu expresso aquilo numa emoção diferente, ou seja, num tom diferente, e isso falha. Quando chega no meu interlocutor, ele não entendeu a minha emoção, certo? Porque eu não ajustei o tom dessa linguagem para que essa emoção seja traduzida da forma certa. Os gestos que transmitem bastante confiança, então o gestual é o predominante, a linguagem não verbal é predominante na comunicação das emoções. É importante a gente diferenciar isso. Quer dizer que a linguagem corporal é mais importante? Não que ela é mais importante, mas na hora de comunicar as emoções ela é predominante, tá? Então é importantíssimo a gente entender como que o corpo está falando também. E isso para a gente gerar essa confiança, essa capacidade de manter a atenção dos ouvintes. É claro, é possível eu ativar esse nível de expertise com a minha comunicação sem ter um bom vocabulário, sem me atentar ao meu português, à minha linguagem? Não, isso também é uma coisa que vocês precisam buscar através da leitura, exercitar mais a escrita. Isso é interessante para o desenvolvimento também, tá bom?
Então, para a gente entender, oratória não é só sobre falar, a oratória envolve corpo, ou seja, como você usa a sua imagem, a imagem é a primeira que chega, então a imagem na gestão de marca pessoal, por exemplo, é uma das coisas que você faz para comunicar aquela informação que você gostaria sobre você. O posicionamento e o seu gestual, eles transmitem essa mensagem. A voz e a forma como você pronuncia as palavras constrói uma melodia para as palavras, a estrutura do seu vocabulário, e essas emoções, elas são transmitidas através desse tom e de algumas nuances que a voz tem. Vou dar um exemplo para vocês muito prático, mais para frente isso vai ficar mais claro. Hoje, por exemplo, eu estou tentando usar uma voz de peito, que é uma voz que usa menos a garganta. Então vocês podem ver que a minha voz está um pouco mais grossa. Isso pode transmitir menos energia do que na segunda-feira, que eu estava com uma voz um pouco mais alta, certo? Então, a condição que você dá para sua voz pode transmitir determinadas mensagens. E o pensamento em si. Muita gente se queixa aqui, quem fala, os nossos alunos falam, a minha linha de raciocínio é mais, eu estou pensando, mas eu não consigo comunicar, minha cabeça é muito agitada. Então, às vezes, falta essa condição de concatenar os nossos pensamentos e fazer com que a hora que eu expresso eles em palavras, eles sejam entendidos, faça sentido para a pessoa. Faça sentido para aquele público. Como que eu vou usar aquela linguagem para aquele público, tudo bem? E aí a nossa barreira é sempre essa, eu quero oportunidade, eu quero ganhar bem, eu quero ter meu trabalho valorizado, mas eu não quero sofrer o desconforto de me expor. Essa é a primeira barreira que a gente vive, porque a gente quer pular do estágio do não sei fazer, nunca fiz, nunca treinei, o puro estou fazendo muito bem. Todo mundo quer passar desse estágio para esse estágio aqui. Todo mundo quer passar do sobrepeso, da obesidade, da gordura corporal, da falta de condicionamento corporal para o corpo da blogueira do Instagram. Todo mundo quer fazer isso. Todo mundo quer achar um atalho e não tem como, tá bom? Então assim, se alguém te prometeu que você vai falar em público em 7 dias sem nenhum esforço, esquece, isso é uma falácia, isso não vai acontecer. É uma habilidade de repetição exatamente como aprender a nadar, exatamente como aprender a jogar vôlei, exatamente como aprender a jogar futebol. O que tem de diferente é que algumas pessoas, por conta da própria educação, do desenvolvimento familiar e dos estímulos que sofreu ao longo da vida, têm um pouco mais de facilidade. Tá? Mas não quer dizer que elas também não precisem de treino. E é isso que a gente também precisa entender, porque existem barreiras para os dois lados, e é o que vocês vão ver aqui hoje. Existe a barreira da timidez. Coloquem aí no chat quem se acha tímido. Na verdade, espero eu explicar os tipos de tímidos, vocês já vão se identificar aí. Timidez, tá? A palavra timidez, ela vem do latim timidus, que significa aquele que tem medo. Uma pessoa que está dentro de um espectro de timidez, ela está à mercê do medo. Então, ela está sofrendo mais com os processos de medo. E isso acaba inibindo e causando desconforto em situação de socialização. Afeta diretamente o volume vocal. O contato visual é uma das coisas que a pessoa mais tem dificuldade. O olho no olho, ela se sente muito invadida. Tá? A expressão corporal tende a ser mais contida ou inexistente e, em alguns casos, até a paralisação. Agora, o que é importante a gente entender? Que existem tipos de timidez e é bom que vocês também tenham isso esclarecido para saber onde que um treinamento de oratória pode atuar, pode ajudar, tá? Existe a timidez crônica, que é aquela personalidade, aquela criação, aquele convívio, que são experiências traumáticas, falta de interação em situações de exposição. Então são camadas que vão sendo depositadas na vida da pessoa ao longo da sua formação cognitiva. Até os 7 anos, que é quando a gente forma principalmente o nosso desenvolvimento cognitivo, quando a gente na infância, sofre vários traumas, muita inibição, uma educação muito castradora, essa pessoa acaba entrando dentro de um espectro de timidez crônica.
Para esses casos, a oratória ela ajuda quando? Só depois que essa pessoa fez tratamento. E esse tratamento muitas vezes precisam de cuidados de multiespecialistas, psicólogos, psiquiatras, precisa de um acompanhamento assistido de especialistas das emoções, especialistas do cérebro, especialistas da forma como a pessoa lida com a cognição, o medo e por aí vai, tá? Existe a timidez proposital, que é quem possui um grau de aversão a pessoas e acaba não interagindo por escolha, tá? E podem ter vergonha de si. São alimentadas pelo isolamento extremo. A timidez proposital é quando você escolhe. Por escolha, você não quer se expor àquela situação, não quer se expor para aquela pessoa, então você faz aquilo de propósito, de forma consciente. E existe a timidez situacional, que é o que eu imagino que a maioria daqui esteja. A timidez situacional aparece somente em situações em que você precisa transmitir maior segurança e credibilidade e possui interações sociais. Acaba tendo, né? Essas interações sociais são saudáveis, você tem relacionamento na vida, você tem amigos, você tem um bom relacionamento com a sua família, você não tem problemas de sociabilização, mas quando você vai falar em público, quando você vai se expor, quando você tem uma plateia te vendo, quando você está protagonizando, você trava. E que é o que a maioria das pessoas tem, que é a timidez situacional. Aí sim, neste caso, a oratória consegue ajudar com manual, rituais de preparação que fazem com que essa pessoa aprenda a controlar esses sintomas da vergonha, tá? E aí, me contem, o que vocês são? Tímidos crônicos, propositais ou situacionais? E aí tem gente que vai falar que não é tímido, aqui nós já vamos chegar lá, tá? Vamos ver. Eu tenho timidez situacional. Eu era tímido e fiz cursos de teatro e hoje eu superei, ajudou muito. Alisson, a tua é situacional. Aliás, o teatro é uma das ferramentas que a gente usa aqui na Quem Fala. Nós temos o Júlio Melo, que é um dos nossos treinadores, tem vários vídeos legais dele aqui no YouTube também, que ele é ator, ele é preparador de atores, ele é professor de teatro e compõe nosso time de treinadores porque ele traz as técnicas teatrais para apoiar no desenvolvimento aí, essa destrave de quem está falando em público e precisa falar em público. Vamos lá. A minha é essa situacional, crônica, situacional. Juliano, se você identifica a sua como crônica, é preciso um diagnóstico primeiro, tá? Eu tô falando mais ou menos quais são os sintomas do crônico, mas é importante passar com alguém, um especialista nessa área, para fazer um diagnóstico se de fato essa timidez é crônica ou não. E aí precisa de um apoio um pouco mais aprofundado. Pavor de falar em público para poucas pessoas. É uma questão que precisa ser analisada com um pouco mais a fundo. Tímido situacional, a maioria é tímido situacional, né, gente? Ó, percebam uma coisa, a gente vai chegar já na aula de voz, eu tô errando mais as palavras. Percebam isso? Por quê? Porque por conta do esforço da garganta, ó, a gente já está aprendendo de sistema vocal. Por conta do esforço da garganta, eu tenho mais dificuldade de articular. Então, a movimentação, tanto de lábios, palatal, língua e boca, fica prejudicada e eu erro mais, que prejudica a dicção, que nós vamos chegar lá, tá? Curso de canto também ajuda muito, super ajuda, é muito legal porque ajuda a fazer essa projeção, né? A Gabriela, acho que disse, o Gabriel. Quem mais? Eu e a minha adolescente de 15 anos aprendendo e aperfeiçoando a oratória. Ela ama... Ai, que linda, Lisa! Temos adolescente aqui, os adolescentes, eles estão... É uma fase legal de começar a trabalhar isso sim, viu, Lisa? Já começar a estimular isso. Eu era super tímido, tipo proposital, mas fui superando na igreja. Igreja é muito legal também, ministrar estudo, louvores, me ajudou a escola e na faculdade. Eu comecei na igreja também, Júnior, eu cantava no coral da igreja, adorava, fazia todos os eventos da igreja, estava sempre lá com meu violãozinho e participava de tudo, lia, ministrava as coisas. Vamos voltar para cá então, gente. Vocês já mais ou menos entenderam. Aí, tem gente que eu imagino que deve estar pensando, eu não sou tímido, Bianca, eu não sofro desse problema. Beleza, mas aí a gente tem esse outro extremo aqui, tá? Que também não é bom orador. E que aqui vocês vão... Aqui é o pulo do gato, porque muita gente deve achar o quê? Que os faladores são os caras bons de oratória. Não são.
Aliás, eu tenho time dos situacionais aqui, que a gente treina, mentora, que olha, os caras se desenvolvem porque eles reconhecem que eles precisam de preparação. Eles reconhecem que tem que ter investimento de preparação porque eles sabem que tem uma dificuldade. E na hora de performar, eles levam a coisa assim, ó, muito legal. Fica muito legal o desenvolvimento. Então, e o falador é o contrário. O falador, primeiro, ele tem uma escuta ineficiente. É horrível treinar faladores, tá? Horrível. Se você se identifica como um falador, já começa a puxar a própria língua aí. Porque os faladores, eles querem ensinar o próprio professor. Estão cansados de viver isso aqui, tá? Aqui no próprio canal tem um monte de gente que faz comentários. Então, assim, a pessoa está na frente de um especialista que tem anos de experiência e estudos e ela quer ensinar o especialista o que ele tem que fazer. Isso é um falador. E sim, temos pessoas, a gente treina faladores aqui na Quem Fala também. Porque são pessoas que precisam aprender a ouvir. Precisam aprender primeiro você precisa aprender a aprender, que é um processo complicado para um falador, porque o falador ele sempre tem o que falar. Ele sempre quer, a opinião dele sempre importa, ele sempre tem uma história para contar, o que ele fez sempre foi mais legal, aonde ele foi sempre é melhor, o que ele tem é sempre melhor, ele quer ser o centro das atenções, ele não deixa ninguém falar. Essa é uma pessoa pouquíssimo assertiva, tá? É uma pessoa que irrita, na verdade. Então, qual é a barreira que os faladores têm para desenvolver a oratória? Então, os tímidos têm essas coisas, essas situações, e todo mundo achava até agora que era só tímido que tinha problema para falar em público. Falador para falar em público, gente, pode irritar o público, na verdade, e cometer muitas gafes. As piores gafes em público, de discursos que dão problema, ruídos de comunicação, crises que precisam ser gerenciadas, são feitas por faladores, tá? Porque não se prepararam, porque não reconhecem a necessidade da preparação, porque contam somente com o improviso e porque acham que sempre o que eles têm que falar é mais importante. Então, esses erros, eles sempre costumam ser mais graves e mais difíceis de ser contornados. Nas redes sociais, o que eles fazem? São cancelados. E a gente vê isso acontecendo diariamente, tá? Eles correm mais o risco de serem mal interpretados e julgados da forma inadequada. E aí depois a pessoa fica lá querendo tirar satisfações, mas não foi isso que eu quis dizer. Ela tem que refalar. Muitas vezes ela tem um retrabalho para se explicar, porque ela acabou gerando muito ruído e acaba não transmitindo a mensagem de forma séria. E quando ela vira as costas, a gente vai lá e fala, nossa, que cara chato, hein? Nossa, que mala, hein? Que maleta, hein? Pelo amor de Deus. É esse o legado que ele deixa do discurso dele, do poder de expressão dele. Essa marca pessoal tá forte? Não. Essa pessoa só irritou o público dela, tá? Então, atenção, porque isso também é uma barreira para o desenvolvimento da comunicação inteligente. Atenção a isso. A habilidade de escutar é importantíssima e silenciar um pouco o egocentrismo. Aprender primeiro para depois praticar. Se você não sabe ainda, se você ainda não passou por um processo de desenvolvimento, aprenda. Depois você consegue replicar, tá? Alguém se identifica com faladores? Gente, eu era uma faladora, tá? Antes de aprender, e aqui eu vou fazer o meu reconhecimento, como sempre fui muito desenvolta e tal, eu penso que assim, talvez o poder de escuta, de não escutar os outros, nunca foi uma coisa que eu tive muito ativa. Mas eu sempre achava que eu tinha que pôr minha opinião em tudo, que eu tinha que falar sobre tudo, que eu tinha que comentar sobre tudo. E muitas vezes algumas pessoas traziam algumas demandas, eu já ia lá, falava por cima. Isso era feito de forma inconsciente. Só depois que eu comecei a me desenvolver como oradora e estudar tecnicamente a oratória e estudar a inteligência comunicacional é que eu entendi, cara, eu sou essa pessoa, eu preciso aprender. E hoje, um dos maiores esforços que eu faço como comunicadora em constante desenvolvimento é ativar o meu poder de escuta. Então, é uma coisa que é muito difícil para quem é falador e precisa estar ali, atento e vigilante o tempo todo para ir se moldando e se desenvolvendo. Tem gente que já chocou aqui, ó. Gente, eu também, ó, vamos lá. Reconhecer é o primeiro passo para evoluir. Bianca, as Biancas, eu também era Bianca, também era faladora. Bianca Balbino, eu também era, acho que é mal de Biancas, tá? Eu também era uma faladora. Quem mais que falou aqui? Eu quero ser o melhor comunicador do Brasil e eu quero que você seja o melhor.
tem um falastrão muito conhecido no Brasil, sem nomes. Olha, tem alguns, Tiago, não vamos nem comentar, não é mesmo, Tiago? Pelo amor de Deus, tem uns para aí, Deus é pai. Não sou tímido, mas em apresentações tenho dificuldades de me livrar dos vícios de linguagem. Isso é treinável também, tá, Emílio? Vamos lá, gente. Então, reconhecendo isso, seguimos em frente aqui, porque tem tanta coisa ainda nessa aula. Entenderam as barreiras? Timidez e a barreira do falador para a gente desenvolver a nossa oratória. Entendendo isso, entendendo em que caixinha você tá, então eu me entendi como um tímido situacional. Eu sei que se eu me forçar a passar por situações de exposição, de novo, não tem como de você sair do sedentarismo para atleta de Olimpíada, não existe essa forma de fazer isso, não tem como, esquece. Você vai ter que treinar para chegar a um atleta de Olimpíada. Então, vai precisar pela fase do esforço, e um tímido situacional consegue fazer isso. Assim como um falador também vai precisar fazer o esforço de recuar, de aprender a observar, aprender a ouvir, aprender a preparar melhor suas mensagens, aprender a olhar mais para o público e menos para si, tá? E aí, entendendo isso, a gente vai para o primeiro pilar da oratória. A dicção tá de milhões hoje, hein? Que essa voz, gente. Vou tomar uma aguinha aqui, vou fazer um rrr, que a dicção tá ruim, tá ruim. Dicção de milhões. Primeira coisa que nós falamos é com o corpo. E olha que interessante, o corpo é dividido basicamente dentro da formação de linguagem, e o que é importante a gente entender. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, não era a espécie mais forte, tá? Nós não éramos a espécie mais forte. A gente tinha espécies mais fortes que o Homo sapiens. Forte no sentido de força, de tamanho, essas coisas. Por que a gente evoluiu como a espécie dominante? Porque a gente tinha a linguagem mais evoluída. Ou seja, a nossa linguagem era mais complexa. Tem um livro maravilhoso que fala que a gente evoluiu por causa da fofoca, que nas tribos a gente ia entre... que chama Homo Sapiens, esse livro, tá, gente? Entre as tribos sempre tinha que um ia lá e fofocava com a outra tribo e acabava fazendo uma amizade, aí a tribo ficava maior, ficava mais forte, conseguia se proteger mais dos animais selvagens. Então a fala, os sinais, na época não tinha, né, a fala, mas assim, os sinais, o gestual, a forma como o cérebro se desenvolveu através dessa linguagem foi o que fez a gente evoluir como espécie dominante. Então o cérebro ele já é codificado para identificar padrões de comportamento e padrões também de gestual e de linguagem não verbal. Então a gente fala com o corpo, tá? A gente tem 3 partes fundamentais do corpo que estão sempre comunicando alguma coisa. O abdômen, ele acaba comunicando instinto, fome, desejo sexual. Quando alguém te pergunta, você quer mais um pouquinho dessa sobremesa? Você fala, nossa, não, tô cheio. Você nunca faz, nossa, não tô cheio, ou nossa, não tô cheio, nossa, não tô cheio. Você tufe, você coloca aqui, ó, na barriga. Se você viaja para outro país e você não sabe falar a língua e você quer pedir uma comida, você consegue fazer isso. Você consegue comida aqui, fome. Só pelo gestual, a linguagem, ela é padrão no Homo sapiens. O outro Homo sapiens vai te entender, tá? Porque o código é o mesmo na evolução cerebral, na evolução neural. O tórax, ele comunica as emoções, então a vaidade, o egocentrismo, esse tipo de emoção, ele está concentrado nessa projeção. Sabe a história do peito estufado? É literalmente. Nossa, fulano em um peito estufado, que pelo amor de Deus, que significa o quê? Metido. E é literalmente do peito estufado. Pessoas egocêntricas e muito vaidosas não andam assim, não andam assim. Não sentam assim, não se portam assim, elas estão sempre infladas. Observem pessoas muito vaidosas e egocêntricas, elas estão sempre com a coluna muito ereta e com a parte do tórax mais sobressaída. E a cabeça é o intelecto, é onde envolve o controle e a reflexão dos estímulos externos. Isso faz através dos nossos sentidos, né? Então, da visão, do olfato, do paladar.
É como a gente sente a parte de fora, sente o externo e como isso é interpretado pelo nosso cérebro. Qual é a consciência corporal? Quando é que estamos conscientes do nosso corpo? Quando a gente tem domínio do conjunto. Quando a gente entende como comunicar com o abdômen, com o tórax e com a cabeça. Olha só que interessantíssimo, é pensar o corpo de forma consciente. Então, oratória, não há como você ser um bom orador sem ter domínio das partes que compõem o seu corpo falando. Ele está falando, ele está comunicando alguma informação. E aí, eu estou sempre me comunicando, mesmo sem falar nenhum A, tá? Então, sabe a história da primeira impressão é que fica? Eu acho que é uma interpretação bastante distorcida, veja, mas para muita gente isso tem um peso muito forte. Por exemplo, a questão da imagem, da roupa que a pessoa está vestindo. Pessoas preconceituosas, por exemplo, que têm dificuldade de olhar para fora e ver que aquele outro é diferente dela e assumir que a diferença existe, quando ela vê isso, ela imediatamente cria um bloqueio através do conceito sobre o alguém. Então ela vê uma coisa e ela coloca essa pessoa dentro de uma caixinha que ela tem e essa pessoa nunca mais sai de lá, tá? E isso é causado por quê? Pelo visual. É a primeira linguagem da comunicação, como eu estou me vestindo. Existe uma grande preocupação quando a gente vem dar aulas para vocês em como a gente vai trazer esses elementos através da nossa comunicação visual, gente. Vou contar uma curiosidade interessante para vocês. Eu trabalhei em televisão durante 10 anos, então eu trabalhei como repórter muitos anos e eu fechei o meu ciclo em televisão como apresentadora de bancada, então eu apresentava jornal, tá? E lá existe um código, no jornalismo televisivo, existe um código muito traçado, e foi mudando agora, hoje a TV modernizou, as meninas usam roupas mais coloridas, braço de fora, ficam em pé, então foi modernizando ao longo do tempo também, mas o código é, a roupa não pode chamar mais atenção que a notícia, o cabelo não pode chamar mais atenção que a notícia, a unha não pode chamar mais atenção que a notícia, a barba não pode chamar mais atenção que a notícia. Então, o código era de sobriedade. Na televisão, esse é o código de sobriedade, porque a intenção não é destacar o apresentador, a intenção é destacar a notícia. Olha que interessante, e isso já é pensado, é uma linguagem que se molda para que isso seja efetivo. Então, como você penteia o cabelo, a barba, a maquiagem, a maneira como anda, a maneira como se senta, como olha, o movimento que faz com o braço, com a cabeça, com os olhos, com a boca, sobrancelha, tudo isso, esse conjunto comunica. Então, a partir de amanhã, você vai sair da sua casa para ir trabalhar pensando o seu corpo. Façam esse exercício, lembrem da aula, lembrem dos insights, lembrem dessas técnicas e fala: hoje eu vou prestar atenção em como eu me comporto e como eu gesticulo e eu uso o meu corpo para comunicar as minhas informações. É a primeira coisa para o seu desenvolvimento, tomar consciência de, tá? E aqui algumas técnicas interessantes para vocês já notarem e começarem a praticar. Na linguagem não verbal, como que eu transmito? Confiança, concordância, aceitação e acessibilidade. Alguns padrões de linguagem, alguns códigos predominantes que eu posso começar a usar a partir de agora de forma técnica, de forma pensada, ajustada. Musculatura relaxada, então tudo que eu tensiono, mas Bianca, e se eu tô tenso? Você vai fingir que não está, literalmente fingir, tá? Então a gente vai forçar uma postura que não está de acordo com as nossas emoções, mas para eu transmitir uma outra informação. É esse o ponto interessante que a oratória nos ajuda, porque, num geral, a emoção molda o corpo, então se eu tô tenso, o corpo demonstra. Se eu tô triste, o corpo demonstra. Se eu tô feliz, o corpo demonstra. O que eu vou fazer é trazer essa informação de fora para dentro. Eu conscientemente sei que se eu manter a minha musculatura relaxada, mas eu não tô relaxado, mas existem códigos que mostram relaxamento. Por exemplo, deixar os braços mais soltos, pernas mais soltas, jogar a cabeça, demonstra um relaxamento. Se eu fizer isso, eu estou comunicando uma coisa para além das minhas emoções. Percebe como eu consigo fazer esse ajuste de forma técnica e consciente? Gestos mais amplos, tá? São os gestos, o código da confiança é a amplitude.
Posicionamento aberto, então tudo que fecha, tudo que prende, tudo que protege, eu posso estar transmitindo uma informação de medo, de insegurança, de inacessibilidade. E as partes do corpo à mostra, evitar, vai se expressar, vai gravar um vídeo, vai participar de uma reunião, vai fazer uma apresentação, vai fazer uma palestra, vai dar uma aula, evitar os posicionamentos fechados, esconder os pulsos, esconder os dedos, fazer essa posição cerrada, então mostrar antebraços, palmas das mãos abertas, isso demonstra, olha aqui, eu estou confiante, eu estou me mostrando para você. Este é o código da confiança. E o da desconfiança, do medo, da insegurança e da vergonha, que é o que a gente não quer mostrar. A gente não quer mostrar que está com medo de falar em público. A gente não quer mostrar esses códigos. É a musculatura rígida, é o gesto tímido, então tudo que eu fecho, tudo que eu prendo, é o posicionamento fechado e essas partes do corpo escondidas. Pegaram? Então, ó, linguagem não verbal, código da concordância, aceitação e acessibilidade, expansão para fora. Código não verbal para eu evitar. Medo é tudo que eu prendo, fecho ou estruturo de uma forma como se eu estivesse me protegendo. Pegaram aí corpo? Então, primeira lição que a gente vai pensar, pensamos aqui. Primeiro pilar da oratória, corpo. Caiu muita ficha aí, gente? Muita ficha? Hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um pouco tem muitos sinais de familiares e parentes da altura do tórax. Sim, Libras é uma forma de linguagem que o corpo consegue entender, tá? Que mais? Existe curso de escutatória? Um curso de oratória é naturalmente um curso de escutatória, tá, Celso? É impossível você ser um bom orador se você não se tornar um escutador. Então, quando você faz um curso de oratória, você tem que aprender a ouvir. Já é especificamente um curso de escutatória. Aqui na Quem Fala, no nosso método, a gente trabalha isso. Não sei como é em outras escolas, tá, gente? O que mais? Eu fico tremendo. Então, são códigos do que a sua emoção ainda está dominando o seu corpo. E você vai fazer isso consciente de fora para dentro. Existem, claro, rituais que aí num treinamento mais aprofundado a gente ensina esses aquecimentos para fazer com que o corpo tenha esse controle. Segundo a pilar da oratória, olha lá, eu botei a mão na lente, ela a maluca vai lá e desfoca. Elocução, vamos falar de voz, que é a ação ou efeito de enunciar o pensamento ou opinião através das palavras. Aqui a gente está verbalizando, o segundo pilar é a voz, a elocução. Então a voz, ela tem esse poder, gente. Como tem um poder? Essa semana eu vi, falei, meu Deus do céu, a minha voz é meu instrumento de trabalho. Eu sem voz, eu não tenho função nenhuma para a sociedade. Eu perdi a voz aqui na Quem Fala, gente. Fiquei 2 dias praticamente sem voz. Eu não sirvo para nada. Basicamente, sirvo para nada. Tá? Imagina um instrutor de oratória sem voz. Serve para quê? Para nada. Tá? Então, a voz, e assim, é um instrumento muito poderoso, muito importante do nosso processo de expressão em público. Por quê? Porque a voz, ela expressa as nossas emoções, ou seja, os nossos desejos e as nossas necessidades. Ela demonstra as nossas intenções, que essa intenção é de elogiar ou é de punir, e ela demonstra a nossa intensidade. Quanto de emoção tem nisso, na alegria, na raiva, na tristeza. E eu consigo fazer esse ajuste com treino. A voz é um dos ajustes mais difíceis de se fazer e requer um tempo de treinamento maior. Aí precisa de um desenvolvimento maior. O que eu vou trazer para vocês hoje é uma consciência para vocês começarem a se moldar, a pensar, a começar a se policiar com alguns aspectos, mas sim precisa de repetição para você ver diferença na voz. Por exemplo, a minha voz, se eu não tivesse o condicionamento vocal que eu tenho por conta de anos de experiência, muita fono, muita técnica, eu não estaria conseguindo dar essa aula aqui hoje, tá? Provavelmente, a hora que eu terminar a aula e minha voz desaquecer, eu volto a ficar afônica. Olha que interessante, eu consigo potencializar, ela sai, mas ela volta porque eu tô com a garganta inflamada. Então, uma pessoa que não tem condicionamento vocal não consegue fazer isso. Por isso que a voz, ela é esse instrumento extremamente poderoso. E por que é poderoso? E aqui é o pulo do gato. Olha que interessante. Não é a palavra em si que diz alguma coisa. Não é.
É a impressão que causamos nas pessoas que está nas palavras. Então, a impressão que nós causamos nas pessoas, ela está na palavra em si? Não está na palavra em si. As palavras não são soberanas na comunicação. O que fica na cabeça das pessoas é a sensação que elas experimentam ao nos verem e ao nos ouvirem. Veja só, vamos imaginar uma situação aqui. Eu estou guiando uma meditação para vocês. Imaginem se eu guiasse uma meditação com uma voz em alto volume, falando muito rápido e com altíssima energia. Eu ia conseguir causar em vocês a sensação do relaxamento que eu preciso para a meditação? Não, né? Assim como se eu conduzir uma aula de quase 2 horas ao vivo a um ritmo de meditação. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula ao vivo de oratória. Imagina se eu toco nesse tom? Quais as chances de vocês ficarem 10 minutos me ouvindo? Nenhuma chance, gente. Então, a intenção, o que eu causo de sensação no outro está relacionado à minha voz. Os agressivos, por exemplo, quem fala mais alto, quem tem já um pitch de voz mais alto por conta de, às vezes até de hereditariedade, tem dificuldade de transmitir doçura, carinho, porque fala mais alto. A voz transmite uma força maior e pode ser confundida, inclusive, com uma pessoa, você tá bravo? Não, eu não tô brava. É que a minha voz tem um volume alto. Então, quando eu tenho essa consciência, eu consigo baixar essa voz, eu consigo trazer ela para um outro volume para eu conseguir transmitir a intenção que eu realmente quero, a emoção que eu quero transmitir no outro. Veja só, vou usar um exemplo aqui de um aluno que está aqui na sala com a gente, o Alex. Vamos lembrar, o Alex está aqui. Alex, você pode pegar aquela chave ali para mim? Essa é uma informação. Alex, você pode pegar aquela chave ali para mim? É outra mensagem. Vejam só, eu mudei alguma palavra na estrutura da palavra? Nenhuma. Não mudei nada na palavra, eu só mudei o tom, a intensidade da minha voz e mudei o significado da minha informação. Percebem o poder que a voz tem? E aí é interessantíssimo fazer as pazes com ela, tá, gente? Porque você vai precisar analisar a sua voz, essa coisa de não gosto da minha voz é feia, minha voz é isso, minha voz é aquilo. Nós vamos precisar atravessar e passar, superar essa fase da vida, tá? Chega disso, porque não existe essa história de, voz ideal e tal, que é o que a gente vai ver. Então, primeiro, façam esse exercício. Como é a sua voz? É grave, é fina, é alta, é baixa, é potente, é doce? Já parou para pensar? Ou só colocou defeito na sua voz? Só pôs defeito, só ficou se comparando? Porque tem voz ideal? Não tem voz ideal, gente. Não é para você ser bom orador, você não tem que ser radialista, apresentador, cantor, palestrante, nada disso. Você pode ser um ótimo orador com a voz que você tem. Você pode moldar essa voz para ela ficar ainda mais interessante e importante, certo? Mas você não precisa ter voz de radialista. E por que a gente tem essa tendência de achar que a nossa voz é feia? Porque existe uma distorção sonora na hora de ouvir a nossa voz. Porque o som emitido é diferente do som ouvido. Eu não sei se vocês sabiam dessa curiosidade. O som que a gente emite, ele é propagado pelo som do ar. Só que quando a gente ouve, é ouvido, né? Essa propagação do som, ela vibra nos ossos do nosso crânio. Então ela entra distorcida porque ela vai vibrar no osso. Veja só. E é por isso que a gente tende a achar a nossa voz feia nesse retorno aqui. Aí nós temos o recurso maravilhoso do áudio de WhatsApp. Não adianta vocês falarem que não gostam. Eu adoro o áudio de WhatsApp, porque a palavra escrita não dá conta das emoções. Muitas vezes você quer transmitir uma emoção e a palavra escrita não dá conta. Você não consegue transmitir uma emoção através da palavra escrita, a não ser que você seja Machado de Assis ou Carlos Drummond de Andrade, que não é o caso, não somos, certo? Então você não vai conseguir transmitir emoções através da palavra escrita. A sua voz é que vai dar esse apoio. E aí o áudio é muito interessante quando você está numa conversa que precisa trazer certa emoção. A linguagem verbal, ela é ajustada de que forma, tá? Primeiro, controle da ansiedade. Precisamos criar alguns rituais para trazer essa sobriedade, porque
afeta diretamente o cognitivo, ou seja, a fala ela é afetada pelo medo de falar em público. Existe a gagueira situacional também. Algumas pessoas têm gagueira crônica e que também é causado por N situações neurais e pode ser causado por traumas que acabam afetando a forma como o sistema, a fisiologia do sistema vocal funciona, tá? E existe a gagueira situacional. Por quê? O que acontece aqui, o que está acontecendo comigo hoje? Esse enrosco articulatório é porque o meu sistema está prejudicado pela dor. Veja, então acaba afetando a pronúncia e a articulação. Para a gente ativar isso e desenvolver, nós vamos precisar de uma autoanálise vocal melhor, tá? Então, primeira lição que vocês vão fazer, eu já vou passar alguns exercícios aqui daqui a pouco, mas usar esse instrumento que é o áudio do WhatsApp. Leitura em voz alta ajuda muito a criar a consciência vocal e ter essa percepção consciente, começar a observar volume, tom, como é o timbre da sua voz, começa a observar isso e ver como que essa voz pode ser usada a seu favor. E aí, gente, fazer o gerenciamento da transmissão dessas emoções. Então você vai parar e vai pensar, como que eu levo felicidade para minha voz? Exercita. A felicidade é ampla, a felicidade é aberta, a felicidade é enérgica. Eu consigo falar, nossa, eu estou muito feliz com essa aula de hoje, isso é feliz? Não, tem gente que é assim, transmitindo felicidade dessa forma. Então eu preciso criar coerência com essa voz. Como que eu levo indignação? Como eu levo afeto para minha voz? Façam esse exercício. Peguem algumas emoções e façam um exercício de entender como você falaria aquilo e como que a sua voz seria moldada para transmitir aquela emoção de forma assertiva. Vamos praticar? Vamos praticar? Papel e caneta na mão, porque eu vou passar o primeiro exercício para vocês. Gente, a questão do áudio, o Thiago colocou um negócio aqui do áudio 1.0. Thiago, você sabia que o fato da gente acelerar o áudio, eu acabo prejudicando o meu interlocutor, sabe por quê? Porque a aceleração, a velocidade da fala, muda a intenção da fala. Então eu posso parecer muito mais agressivo, muito mais afobado, muito mais ansioso quando eu acelero o áudio. Então veja só. Se não é uma informação importante, que você não precisa extrair a total emoção daquilo, tudo bem. Agora, se é uma conversa mais complicada, em que você precisa entender qual é a real intenção e emoção da pessoa que está te mandando o áudio, põe no 1.0, gente. Porque senão você vai prejudicar o significado da mensagem, beleza? Estou para saber sentir o tom que estou falando. Minha voz é baixa e um pouco infantil. Isso atrapalha? Kelly, isso pode passar infantilidade. Existem formas da gente fazer um trabalho mais assistido, desenvolvimento vocal. Isso é feito tanto com fonoaudiólogo quanto com instrutor de oratória, tá? Que muda, dá uma baixada no timbre. Quando pessoas repetem a mesma coisa que acabou de falar numa apresentação ou uma reunião, querendo enfatizando a mesma coisa, o que é isso? Dá para arrumar? Depende do que é repetição. Tem coisa que é repetida de forma intencional para criar ênfase mesmo, eu preciso fazer com que as pessoas memorizem. Tem gente que repete como cacoete, porque fica tentando lembrar o que vai falar e fica repetindo aquilo para preencher o silêncio, tá, Paula? Então tem duas formas de fazer isso, tem duas formas de repetição, precisa ver qual que é. Que mais? Sofre constantemente com perguntas do tipo... Meu tom de voz é alto, forte, passar doçura é tortura. Também, Suênia, também, olha, sofro com isso aí. Doçura não é meu forte, não serei. Eu já aceitei que dói menos, tá? É isso que eu fiz, porque não adianta, não consigo. Isso mesmo, tem a voz volume alto, as pessoas interpretam como bravo ou nervoso, mas não estou. Então, Thiago, vou dar uma dica aqui para quem tá com esse problema também, porque eu também sofro disso. Gente, eu falo muito alto, sou descendente italiano. Na minha casa o povo vai conversar, parece que tá brigando, tá? A gente conversa muito alto. Uma das coisas que eu fico consciente, eu tento baixar o meu tom vocal, então assim, eu fico o tempo todo vigilante. E aí, o que eu fiz também? Eu coloquei um cão de guarda do meu lado, eu casei com uma pessoa oriental que fala muito baixinho, então toda hora ele fica me puxando. Ele fala assim, fala mais baixo, tá falando muito alto, fala mais baixo, tá falando muito alto. Então você pode criar um cão de guarda e põe uma xuxinha, alguma coisa, na hora que você vê que você tá gritando, você puxa aí, gera um estímulo aí de alguma coisa para você ficar atento e baixar o volume vocal, tá? Eu fiz isso, eu criei um cão de guarda. Vamos fazer exercício, gente, ó.
Primeiro exercício que eu quero passar para vocês. Então, a gente vai embora hoje com exercício, tá? Exercício. O que vocês vão fazer para exercitar essas técnicas que eu trouxe de corpo e voz? Primeiro é gravar um vídeo fazendo mímica. Mímica, por quê? Por que eu vou gravar um vídeo fazendo mímica, Bianca? Primeira coisa, para você criar consciência corporal, fazer o seu corpo, estimular o seu corpo a fazer movimentos que você não está acostumada a fazer. Para ativar essa linguagem, destravar a linguagem corporal. O segundo exercício é gravar 3 áudios de 1 minuto e se ouvir. Pode mandar, cria um grupo com você mesmo e manda. Um muito baixo, um muito alto e aí depois você volta para o seu normal. Pode ser o mesmo texto, pega uma mensagem um pouco maiorzinha assim, de até 1 minuto, grava bem baixinho, manda o áudio. Depois você faz bem alto, manda o áudio e depois você volta para o seu tom normal. Você vai ver que naturalmente, quando você esticou, a hora que você volta, você sobe o volume. Esse é um exercício muito interessante para quem fala muito baixo, tá? Quem fala muito alto vai fazer o contrário. Vai começar muito alto, vai muito baixo, vai para o muito baixo e depois volta para o normal. Pegaram? Primeiro exercício é gravar um vídeo fazendo mímica e eu vou lançar aqui a braba, hein? Quem gravar esse vídeo, marca a gente, marca o Quem Fala, arroba o Quem Fala, lá no Instagram e marca o meu Instagram também, arroba Bianca Celoto, que eu quero ver se vocês estão fazendo exercício mesmo, hein, gente? Marca lá, grava o vídeo, fala, eu fiz o exercício do Destrave, eu tô aqui treinando, eu tô colocando em prática. E os 3 áudios para vocês verem essas diferenças. Quem fala muito baixo, primeiro baixo, depois alto, depois normal. Quem fala muito alto, primeiro alto, depois baixo e depois normal. Pegaram o exercício anotadinho aí? Quero ver todo mundo praticando. Por quê? Porque não se vira orador só no conceito, não se vira jogador de futebol assistindo futebol de domingo, tá bom? Então, se vocês não pegarem o que ouviram aqui hoje, o que aprenderam aqui hoje, praticar, não vão sair do lugar. Tá? Então, tem que praticar, é uma prática de repetição. Para a gente concluir os 3 pilares da oratória, deixa eu ver como está o nosso tempo, vocês aguentam mais um pouquinho aí, gente? Nós vamos mais uns 20 minutos de aula aqui, tá? Tem mais um pouquinho. Nós vamos trabalhar agora o 3º pilar, que é didática. Como pensar a mensagem. Então, falamos de corpo, os códigos predominantes do não verbal, o código da confiança, o código do medo, o que eu faço para evitar, ou seja, a postura que eu adoto para eu disfarçar a minha emoção. Voz, elocução e o poder que a voz tem, que é de causar a sensação no outro. E aqui, exercício para você já potencializar e usar a sua voz. E agora a gente vem para o 3º pilar, que é didática, tá? A gente vai falar aqui sobre argumentação na conversação, ou seja, como que eu organizo esse pensamento de forma lógica, eu adapto a minha linguagem ao público. Então, para eu ser um bom argumentador, necessariamente, meu público é meu foco, tá? Eu preciso estar adaptando, por isso que a gente orador, é versátil, é um leque de opções. Não dá para ser uma coisa ou outra. Claro que você mantém a sua característica principal, que tem a ver com você, mas você vai fazendo essa adaptação. O uso de histórias para obter impacto, porque a conexão com o coração é o mais forte da oratória, e a adaptação ao feedback do ouvinte, o que volta dessa comunicação, eu adapto a linguagem para me fazer ser entendido, tá? Para a gente criar boas apresentações e se tornar didático com a nossa mensagem, nós precisamos primeiro entender o objetivo das nossas apresentações. E são alguns objetivos principais. Nós temos o objetivo de formar, informar, convencer, vender ou entreter. Agora é o momento de todos vocês que estão aqui, os profissionais todos, então cada um na sua área, identificar qual é o tipo de discurso predominante que você usa para trabalhar na sua profissão. É um discurso que você usa mais para formar, mais para informar, é mais para convencer, mais para vender ou mais para entreter? Vamos ver a diferença de cada um e vocês vão colocando aí no chat qual que vocês identificam que é o que vocês mais usam ou que mais precisam usar. O primeiro discurso, né, aqui entendendo as funções desse discurso, é a função didática, tá? A função didática está pautada na razão. O
que é ensinar, formar, expor, apresentar, mostrar, demonstrar, evidenciar, argumentar, ilustrar ou explicar. Quando é que eu uso a função didática? Isso aqui é um discurso didático, tá? Essa aula é um discurso didático. Quando eu estou querendo ensinar alguma coisa, eu estou trazendo mais elementos para a estrutura de conhecimento do meu público. Então eu tenho que ser claro, eu tenho que demonstrar, eu tenho que evidenciar, eu tenho que explicar isso para fazer com que o meu público visualize como que é isso. É por isso que a gente usa vários exemplos, ilustrações, cases, para que vocês visualizem isso na prática. Onde eu uso mais? Aulas, treinamentos e reuniões. Então o pessoal do corporativo usa muito a função didática do discurso, porque no corporativo as apresentações tendem a ser mais pautadas na razão, então elas são mais sóbrias e menos emotivas. Então a razão, o dado, a lógica é o que pauta mais esse tipo de discurso. Coloquem aí no chat o que vocês costumam usar. Quem aqui entende que está calibrando a sua oratória para usar mais de forma didática? A outra função do discurso é a estratégica. Essa usa emoção. E aí eu não vejo muito como a gente... hoje a gente acaba usando para quase tudo, tá? Isso aqui é para persuadir, convencer, influenciar, impulsionar, mobilizar e fascinar. É usado na negociação, na venda, na política, no marketing, tá? Na geração de conteúdo, no conteúdo para quem usa as redes sociais para se vender. Mas, Bianca, eu não estou vendendo diretamente. Ainda assim, você está tendo que fazer apelos emocionais para convencer mais, para transmitir ali, criar aquela conexão mais forte, porque a conexão pela emoção, ela é feita através do coração, tá? Então, a função estratégica é o apelo persuasivo. Eu peso na minha argumentação emotiva, eu apelo para o coração do meu público. E a função estética, essa é a imaginativa, a imagética, que essa tem função de distrair, divertir, recriar e agradar. Que é o que o TikTok faz com a gente, por exemplo, o próprio YouTube aqui tem tanta coisa para a gente se entreter, a televisão, Netflix, então é cinema, arte, a televisão, conteúdo, entretenimento, também é um tipo de discurso, tá? Também aqueles meninos que ficam lá no TikTok com as perucas lá fazendo a gente dar risada, é um tipo de discurso, mas é um discurso que não tem nexo. Ele não precisa ter razão, emoção, nada disso. Ele só precisa ser engraçado, divertido. Então está mais para o campo imagético. A arte dá conta desse discurso. E aí, coloquem aí para mim quais são os tipos de discurso que vocês mais usam, gente. Vocês usam mais a função didática, mais pautada em razão, mais a função estratégica, precisam ter um grau maior de persuasão, ou vocês usam mais a função estética ou imagética na geração de conteúdo, por exemplo? O que é mais predominante para vocês como oradores que vocês precisam aí calibrar melhor por conta da necessidade que vocês têm? Vamos lá. O pessoal está perguntando aqui do exercício, tem que mandar para o Instagram. Quem tem Instagram, marca a gente lá no Instagram, tá? Só marca nossos arrobas aí. A Núbia, função didática. A Paula, função estratégica, mais apelo. O Tiago, mais função didática. Quem mais que identificou? O Wilson, função estratégica. Alex, didática e estratégica, né? Dependendo do que você faz, a gente precisa apelar pelos dois, tá? Então, precisa, na verdade, conectar os dois ali e usar os dois de forma pensada. Mais estratégica, o Alex. Quem mais identificou aí que tipo de discurso mais usa, gente? Estratégica, influenciar e vender muito, certo? Então, pegaram aí? Para vocês conseguirem criar essa linha de raciocínio didática, eu trouxe aqui uma estrutura muito simples de discurso. Existem estruturas mais complexas, mas essa daqui é o básico do básico, que assim, pelo menos isso a gente precisa cumprir, tá, gente? Que é o quem, diz o que, por quê, como, para quem,
onde e quando. É uma estrutura básica. Essa estrutura, ela é baseada em teoria da informação. Então, eu, como uma boa jornalista, comunicóloga que sou formada em comunicação social, a minha grande fonte é a teoria da informação, né? A teoria da comunicação ali, o grossão da comunicação. E isso aqui, por exemplo, é a estrutura de construção de um artigo, tá? De um lead, que a gente chama no jornalismo, por exemplo, na hora que a gente vai construir uma notícia, uma matéria que precisa trazer as informações de uma forma muito didática e explicativas. O que é o orador, ou seja, quem está falando, o que é o conteúdo que você está abordando, o porquê, ou seja, qual é o objetivo e a finalidade, para que se fala. Sempre fazer essa pergunta para si na hora de montar a estrutura do seu discurso, o como, ou seja, de que maneira você vai falar, com que meios você vai falar para adaptar a sua linguagem para esses meios, para quem, e aqui grifem o para quem, grifem, para qual público, gente? O público molda o discurso. A inteligência de um orador é entender que para cada tipo de público ele vai adequar cada tipo de linguagem. O onde, o canal, a circunstância que se fala, isso muda também a forma como eu moldo esse discurso, e o quando, em que momento se fala. Anotem essa estrutura. Na hora de montar, vai fazer um roteiro de um vídeo, vai montar um pitch de vendas, vai organizar uma reunião importante, vai fazer uma abordagem de uma entrevista, vai montar uma aula, alguma coisa do tipo. Pensa, eu estou respondendo todos esses quesitos? A minha fonte está clara? O que eu estou falando está claro? Por que eu estou falando está claro? Meu objetivo está sendo cumprido? Como eu estou falando está claro? Para quem? O meu público está sendo atendido com a minha linguagem? Eu estou com essa linguagem adequada para o onde, para a circunstância, para o canal? E o quando? O quando até é interessante por conta da noção de tempo. Então, se você tem... Falar em menos tempo às vezes é mais difícil do que falar em muito tempo, tá, gente? Essa história de, te deram 20 minutos para falar e você vai lá e fala em 40, isso é assim, é a falta de educação da oratória, está dentro dos erros mortais da oratória. Estourar o tempo que te deram, tá? Então, se adequar ao tempo é importantíssimo, o seu discurso ele precisa ser moldado para isso. Tem até um vídeo muito legal que eu gravei aqui pro canal, que eu passo para vocês o meu ritual de roteiros e como eu faço para adequar isso ao tempo. Tem aqui no canal também, é legal para vocês pesquisarem. Anotaram aqui o roteirinho, quem, o que, por quê, como, para quem, quando e onde, tá? Vai criar essa estrutura, você vai estudar a sua audiência primeiro. Eu tô passando passo a passo, tá, gente? O manual preparatório, como você vai fazer primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Primeiro passo, estudo da audiência, primeira coisa. Para quem que eu vou falar? A característica dessa plateia, e a atenção plateia pode ser de uma pessoa só. Quais são os melhores argumentos que eu tenho para esse público, ou seja, que eu conecto com o coração desse público, o que faz sentido para esse público. Quais são as objeções que podem surgir, quais são as dúvidas que eu já posso responder na minha argumentação. Quais são os preconceitos que esse público carrega que eu posso diluir e quais são essas opiniões desse público que eu posso me conectar com ele. Veja só, primeiro, estudo de audiência. Segundo, a estruturação da mensagem em si. Então, como que eu vou chamar a atenção de cara? Atenção a isso, gente, o começo de uma apresentação é fundamental. Então, já investir para chamar a atenção logo de cara nessa apresentação. Levantar um problema, uma promessa, um argumento, uma prova, tudo isso qualifica esse discurso, tá? Essa promessa, as mensagens de impacto, as provocações, investe já de cara nesse discurso. Então, aqui, estudo de audiência primeiro, depois a criação do discurso e da mensagem. Criando essa mensagem, a gente vai para a argumentação. Quais são as formas de argumentar? Nós temos a primeira forma, que é a descritiva, tá? Que é desenhar com a linguagem para o público criar imagens mentais, que é o que eu estou fazendo aqui. Simulando situações, imagina se você estivesse assim, se você estivesse numa reunião e tudo mais. Eu descrevo, através das palavras, um cenário, uma cena, e isso faz com que vocês imaginem isso sendo colocado em prática. Então vamos ver um exemplo aqui. Ela se sentou na primeira fila do auditório com um terno vermelho carmim.
eu descrevi essa cena, eu dei isso aqui, eu usei adjetivos, eu qualifiquei a descrição para eu fazer com que você, o meu público, você desenhe. Você consegue imaginar uma pessoa sentada na primeira fila de terno vermelho carmim. Você consegue fazer essa imaginação. Ou seja, você cria uma argumentação, um estímulo imagético no seu público na hora de construir esse discurso e deixá-lo mais interessante. Uma outra forma é a narrativa, que é contar os fatos em ordem de acontecimento ou cenas, que aí a gente chama de storytelling, que é usar essas histórias. Ó, um exemplo aqui de novo. A reunião começou por volta das 10 horas da manhã, logo após a recepção dos colaboradores. Então, eu narrei os fatos, começou às 10, depois que aconteceu isso, e aí foi acontecendo isso. Eu usei uma ordem cronológica de narração de um fato e eu trouxe isso como narrativa, ou seja, eu trouxe isso como uma história. E o outro tipo de argumentação é a expositiva. Isso aqui eu declaro, interpreto, explico o sentido, que também uma aula expositiva, lembra lá da função didática? Dá conta desse tipo de argumentação. Este tipo de produto só pode ser usado na pele durante a noite para evitar manchas de sol. Então eu estou explicando e declarando, interpretando a forma de uso. Por exemplo, quem trabalha com vendas e vendas de serviços ou vendas de objetos, precisa saber descrever o que vende, porque senão a pessoa não consegue acessar essa argumentação, não consegue se convencer, tá? Então, dentro da construção do discurso, ó, eu argumento descrevendo, narrando e expondo. Existe também a argumentativa, que eu provo, defendo e esclareço. Aqui eu uso dados e números, tá? O número de desempregados chega a quase 13 milhões de pessoas, o que pede novas políticas públicas de geração de renda. Então aqui eu argumentei através de prova, de número. Perceberam a diferença entre elas? Então vamos lá. Discurso, mensagem, preciso criar uma estrutura de argumentação. Eu posso usar a descritiva, que eu desenho com a linguagem para o público. Eu posso usar a narrativa, eu narro os fatos em ordem cronológica, criando uma história. Eu posso usar a expositiva, eu explico o sentido de. E eu posso usar a argumentativa, eu uso provas, eu defendo, eu esclareço através de dados, fatos e números. Ficou claro? Segunda parte da formação do discurso. E a terceira parte, criar o orador, tá? Aí o orador, primeiro você estudou o seu público, aí você pensou o objetivo da sua narrativa, né? O objetivo do seu discurso, entendeu a melhor forma de argumentar, aí você vai pensar em como você vai levar isso, orador. Aí você vai precisar pensar na sua linguagem, o vocabulário que você vai usar, a didática e a dicção, a linguagem não verbal, a aparência, os gestos e a movimentação que você vai fazer, a sua confiança, a credibilidade, a autoridade e o conhecimento. Isso tudo tem que estar bem gerenciado nessa comunicação, certo? Isso tudo tem que estar bem esclarecido nessa comunicação. Então, 3 passos da criação do discurso: análise de audiência, organização da mensagem através da estrutura de argumentação e moldagem do orador. Ficou claro para vocês isso? Ficou claro? O que é importante a gente entender? Que nós vamos precisar fazer adaptações, porque nós estamos falando de comunicação 4.0. Nós vamos precisar adaptar aos canais que nos pedem. Então, a gente já importou e já tem um termo 5.0 agora, importou da indústria 4.0 esse termo, que é a nova revolução industrial, que se chama de internet das coisas, que é essa integração entre o mundo real e virtual. Vamos falar do quê? Das webconferências, do home office, da forma que a gente encontrou de trabalhar à distância, que beneficia de forma muito interessante a estrutura do trabalho, mas por outro lado acaba trazendo para a gente algumas perdas em comunicação. Então não tem como a gente negligenciar a tecnologia, nós vamos precisar fazer essas adaptações, tá? Então a tecnologia interfere na maneira de a gente trabalhar, se relacionar, de vender,
e de gerar influência. E esses canais não podem ser negligenciados. Então não adianta nada você só se preparar para o palco e não se preparar para o palco virtual, certo? Não adianta nada. Por quê? Porque a tecnologia vai exigir isso de você, porque a gente está falando, afinal de contas, do nosso tal do mundo Bunny, tá? Trouxe aqui para vocês também um roteirinho para você que é orador de palco virtual, e eu sei que tem um monte de gente aqui que usa a rede social para performar e que trabalha de forma remota e que também precisa se fazer ser entendido, comunicar e usar esse seu poder de expressão através das plataformas digitais, tá? Quem é quem na fila do pão nos palcos virtuais? O orador é o criador de conteúdo, eu sou uma criadora de conteúdo, a Ó Quem Fala eu sou porta-voz do Ó Quem Fala. Você que está aí usando as redes sociais para divulgar a sua marca, para divulgar o seu trabalho, o seu serviço, enfim, para se posicionar, você é um criador de conteúdo. A mensagem é o quê? Dentro daquela estrutura que a gente viu do discurso. É o conteúdo postado, publicado, transmitido. A audiência são os nossos seguidores e veja só, não seria fácil reunir 200 pessoas ao vivo numa plateia física. Na internet a gente tem essa bênção que é poder acessar e estar na casa de muita gente ao mesmo tempo. O feedback são os comentários, os likes e os compartilhamentos. A diferença é que na internet todo mundo é mais corajoso e mais agressivo, porque você tem uma barreira, ninguém está te vendo, não sabe quem você é, então você pode ir lá e vomitar suas frustrações, tá? Vocês não fazem isso, eu sei que não. E a interferência, que é a qualidade de imagem, som, internet, banda larga, que é o que a gente sofreu aqui no segundo dia de aula. A internet caiu, não tem o que fazer, sofremos uma interferência comunicacional, interrompemos a live e isso causa uma ruptura comunicacional. Por quê? Porque no palco virtual existem essas interferências, tá? Existe isso que pode acontecer e que pode desqualificar a nossa comunicação de alguma forma, tá bom? Bom, estamos rumando para o final desta aula. Acredito. O que vocês precisam? Qual a estrutura que vocês querem que coloque na tela, Madalena? Do roteiro? Será? Vamos lá. Gente, vai ficar gravadinha essa aula também. Se vocês perderem alguma coisa e quiserem retomar, volta aqui para o YouTube, vai ficar 7 dias só gravada, tá? Pois sai, vazou, acabou. Não tem mais. Aí já é. O que mais, gente? Não chegamos ao final ainda. Ainda temos coisa a fazer. Quero seguir nesse aprendizado. Como faço? Já vou falar disso para vocês, tá? Vou olhar o vídeo e anotar. Tem bastante coisa aqui. Tirem print da tela, gente. Isso é interessante. Como vai ficar gravadinho mais um tempo, dá tempo de vocês revisitarem isso. Estamos na mesma página, gente? Então hoje a gente trouxe oratória como essa ferramenta que vai apoiar na comunicação da sua marca pessoal, que é essa ferramenta também, essa peça que vai ajudar você a se posicionar como um profissional de valor para o mercado. E essa oratória, ela vai usar 3 componentes fundamentais. Ela vai usar o seu corpo, ela vai usar a sua voz e ela vai usar a estrutura do seu pensamento. Então eu trouxe muito insight legal aqui, gente, muita coisa que dá para começar a fazer ontem, hoje, é sair daqui e já aplicar, tá? Não, sair daqui vocês vão descansar, mas amanhã vocês já podem começar a aplicar. Sabe por que é importante a gente ver isso? Porque veja só, gente, é muito importante a prática. Essa é uma ferramenta que não dá para ficar só no campo do conceito. Como eu expliquei para vocês, a oratória é uma habilidade de repetição, exatamente como uma corrida. Você está vendo esses atletas aqui? Então, esses caras, eles conseguem ganhar esse condicionamento de corpo, essa velocidade, porque eles treinam. Então, quanto mais você criar oportunidades, e eu não estou dizendo aproveitar as oportunidades, estou dizendo criar oportunidades, criar situações que vão fazer você gravar um vídeo, conduzir uma reunião, fazer uma apresentação, dar uma aula, falar, não, deixa que eu faço, deixa que eu falo, pode deixar que eu vou. Mas, Bianca, eu vou errar, eu vou falhar no começo. Então, aqui, criatura, você demorou 2 anos só para andar, tá? 2 anos para andar a gente demora.
Então nós não estamos prontos, é impossível que vocês estejam prontos. Em 3 dias, né, 4 dias, a gente não vai deixar vocês prontos, mas a gente já, aqui ó, o caminho das pedras tá dado, de mão beijada, vai. E aí você vai precisar de algumas coisas para essa prática. Autogestão, dica, botar na agenda semanal, criar um foco. Então assim, eu quero me desenvolver como orador em X tempo, Bianca. Então tá bom, então você vai criar uma agenda semanal para isso. Se você quer emagrecer 10 quilos em 2 meses, em 3 meses, você vai precisar fazer gestão da sua semana, não vai? E por que para se formar como orador ou oradora você não vai fazer isso? Então sim, tem que ter agenda semanal de treinamento, horas cronometradas, criar situações para usar essas técnicas e principalmente erra, criatura, pode errar, erra bastante. O erro te leva ao próximo passo. O que você não vai fazer é no primeiro erro desistir. A hora que você errar pela primeira vez, você fala, a única coisa que eu posso fazer com o meu erro é buscar o acerto. Então é isso que você vai fazer. Errou, buscou o acerto. Errou, buscou o acerto. Combinado? Para a gente continuar nessa jornada de prática, o que eu sugiro para vocês, e aqui eu abro, né, para vocês a oportunidade da gente continuar juntos, certo? Então, quem quer continuar, quem entendeu que até aqui fez sentido, Bianca, decantei muita coisa, para mim, me sinto seguro para conduzir sozinho, beleza, vai embora, eu quero ver a sua evolução, continua aqui com a gente no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, mostra, marca, fala, eu tô arrasando e vai ser feliz, vai tartaruguinha, ó, vai embora. Agora, você entende que não, eu quero continuar, eu preciso me dedicar a isso, eu quero ter acompanhamento de um especialista, não dá para eu abandonar o barco agora? A gente tem como te ajudar, tá? A gente tem como te ajudar. Ó, quem fala é uma empresa que vende curso, todo mundo sabe disso, ninguém, não é novidade para ninguém. Então, a gente tem um treinamento estruturado para isso, que é o Você Orador. O Você Orador é um treinamento que vai trabalhar esse manual, né? Que vai ajudar você a impactar com a sua comunicação. Então a gente vai trabalhar a característica do seu orador, comunicação não verbal e técnicas de forma muito mais aprofundadas e esses rituais de preparação, a comunicação verbal e as técnicas de voz e os rituais de preparação, como criar opções de roteiros para criar essas apresentações, como transmitir a emoção através do storytelling, usar a tecnologia para se expressar em público e se desafiar. Criar no final ali um desafio para você entregar e falar, olha aqui, eu consegui, tá? O Você Orador é o que a gente traz hoje, é um treinamento sensacional, então hoje a gente já tem mais de 1000 pessoas treinando na nossa plataforma que estão se desenvolvendo e que você pode dar continuidade nisso. E você vai fazer isso junto com a tua marca pessoal, porque a gente tem o Vitrine de Você, que é o treinamento com a Fabi, que lá você vai trabalhar o que você é, por que trabalhar o branding, por onde você começa, qual que é o seu cenário, como você faz a sua projeção de marca, como você faz a sua gestão e a sua presença digital. Para vocês que estiveram aqui com a gente tentou trazer um incentivo para que vocês continuem treinando, para que vocês não desistam dessa vontade de se posicionar melhor para o mercado, para que vocês não abandonem essa expectativa, esse desejo, essa meta no meio do caminho. E a única coisa que a gente pode fazer para vocês, gente, vem com a gente, vamos treinar, galera, vamos embora. A gente está apto, a gente está aqui, a gente quer treinar vocês. E a gente criou o combo Vitrine de Você mais Você Orador, que é o combo assim, é hora de morfar. E aí esse combo, ele vai, através da Universidade Joaquim Fala, são treinamentos gravados, você faz na plataforma. Mas qual é o lance legal da Universidade Joaquim Fala? Tem suporte e feedback individualizado. Então você não treina sozinho. Você vai ter que ter autogestão, você vai criar sua agenda semanal de treinamento, você vai ter um monte de exercício para fazer, só que você vai ter lá a treinadora te acompanhando, você vai mandar seu material, a treinadora vai dar feedback, vai dizer, tá errado aqui, faz melhor aqui, não foi legal aqui, vamos ajustar isso aqui, fortalece isso aqui, reforça isso aqui. Então isso que é o mais legal, tá? A gente tem Tira Dúvidas, tem webinários ao vivo uma vez no mês, então você não vai se sentir sozinho nesse processo de continuidade, se é seu desejo continuar essa jornada. A gente criou para vocês um programa de descontos para facilitar,
né, para ativar, enfim, para muita gente que às vezes não se programou, não está conseguindo. Então, cara, é isso. Hoje o combo assim, com 50% de desconto, assim, 50%. Sabe quanto custa, gente? São 2 cursos desse. R$397, pelo amor de Deus. Você pode dividir isso em 12 vezes. Então, assim, é um preço de pinga para você começar a desenvolver a sua marca e a sua oratória, o seu poder de comunicação e seu valor. Só que assim, essa condição é especial para os alunos da imersão, quem ficou aqui, quem treinou, quem quer continuar, quem não quer continuar, não faz sentido. Quem quer continuar, quem entendeu, chegou a hora para mim, eu não vou mais postergar isso. 50%, só que até amanhã, meia-noite, acabou. Tá? 50, não adianta chorar, não tem chororô no sábado. Sábado cai para 40%, domingo cai para 30%, tá? Não tem chororô, não adianta. Então assim, vai ficar, desculpe, gente, 50% até amanhã meia-noite. Sábado e domingo 40% e aí depois na segunda até quarta-feira cai para 30 o combo. Você vai levar o combo oratória mais marca pessoal e treinar com a gente, continuar nessa jornada que a gente iniciou nessa semana. Essa condição é especial, a gente preparou com todo carinho, porque nós temos como missão desenvolver pessoas de valor, profissionais de valor para o mercado, tá? Então aproveitem, tem um link aqui no chat que tá com o desconto, a gente deixou o link do chat no desconto, tem um link aqui também no comentário, vocês vão receber, quem está inscrito na imersão vai receber esse desconto especial, essa facilitação que nós criamos para que você continue na sua jornada, não desista e atinja a sua meta, que você criou essa meta ali. No dia que você se inscreveu para essa imersão, você tinha um desejo, você tinha uma coisa ativada ali que você queria atingir. Então, se você quer continuar, nós estamos aqui para você e por você e a gente vai te ajudar nisso, tá? Temos aqui os melhores especialistas, nós temos treinadores, pessoas que vão te dar suporte, que vão te ajudar nesse processo, tá? Curso que está validado assim por milhares de pessoas, graças a Deus, hoje a gente tem a oportunidade de estar em mais de 5 países treinando pessoas. Olha que interessante a universidade, olha quem fala, tá no mundo, gente, isso é muito chique. O link tá aqui, meus amores. Eu quero dizer só o que para vocês? Nesse momento, não tem mais nada para falar, eu só tenho que agradecer, tá? Eu tenho que agradecer o carinho de vocês, eu tenho que agradecer a audiência de vocês, eu tenho que agradecer o carinho que vocês tiveram, a força de vocês, o poder de escuta que vocês exercitaram, a humildade de aprender durante essa semana. Contem com a gente, contem comigo, contem com a equipe da Ó Quem Fala, continuem com a gente aqui no canal, se você não é inscrito ainda, já ativa. Cara, a gente tem muito conteúdo legal aqui, muito. Segue a gente nas nossas redes sociais, a gente está no TikTok, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tudo @Ó Quem Fala, tá? Ó Quem Fala, o jeito que está escrito aqui. Estamos lá no nosso canal no Telegram também e pode me acompanhar no meu também, que é o @BiancaCeloto, CELOTO, vai ser um prazer te ter lá. A gente conversa um pouquinho de coisa, mostra um pouquinho da minha vida, tem gato, tem umas biritas, alguma coisa que a gente faz. Repete o valor, vamos lá, o valor do combo, tá? Você orador, vou colocar aqui na tela para vocês. Você orador mais vitrine de você, que é o curso de marca pessoal mais oratório. O curso de marca pessoal é com a Fabi, que vocês tiveram aula ontem, e o Você Orador é comigo. Então, esse combo sai a R$ 397 com 50% de desconto. Ele custa quase 800 esse combo, tá? Então, hoje e amanhã, até meia-noite de amanhã, até 23h59 de amanhã, você consegue comprar esse combo por R$ 397, metade do preço. Ele custa quase 800. Então, você vai comprar ele por metade do preço. Esse valor dá para dividir, acho que até em 3 vezes sem juros, e em 12 vezes tem um juros baixinho também, mas ainda assim compensa, tá? Depois, se você não comprou até amanhã meia-noite, para aproveitar o desconto maior, ele vai cair o desconto. Sábado e domingo cai para 40%, ainda assim fica um valor muito interessante, que são 2 cursos assim, sensacionais por um... Cara, R$ 397, pelo amor de Deus, é o preço de uma calça jeans. Quer dizer, eu não compro calça jeans nesse valor, gente, mas tem gente que acha que compra. E segunda-feira, segunda, terça e quarta, 30% de desconto no combo. Quarta-feira, acabou a alegria da galera, volta tudo preço normal, seguimos o baile, imersão de Strava sai da versão gravada também, então vocês têm até quarta-feira para assistir tudo, decantar,
olhar, ver se faz sentido, quero continuar, vou fazer isso, vou me manter em estudo, vou estudar com quem fala, vou me desenvolver, vou colocar essa habilidade no meu kit profissional. Conte com a gente, por favor, porque a gente criou tanto conteúdo, trouxe tanta informação para vocês, porque, claro, a gente quer que vocês fiquem com a gente quer tê-los como alunos também, e não só como seguidores nas nossas redes sociais. O Orador Eficaz, Paula, é o curso presencial em Sorocaba. O Você Orador tem o mesmo programa, mas é a versão online, tá? O que tá com desconto é o curso online, tudo bem? O Orador Eficaz é o mesmo programa, mas ele é aplicado de forma presencial na cidade de Sorocaba, que é onde a gente fica. Beijo, meus amores. Ah, o Thiago, eu acabei de comprar. Bora, Thiago, vamos estudar então. Vambora, vamos começar isso aí, gente. Não tem como continuar travado, né? Não tem mais como. Meus amores, vamos descansar. Espero que não tenha, a minha performance tenha sido extremamente afetada pela minha dificuldade aqui, mas Deus me livre, calça nesse valor, né, Sueli? Não foi bom meu exemplo. Eu tenho um amigo que compra, tá? Mas eu não chego nem perto disso, pelo amor de Deus. Quem compra calça por R$397? Mas curso vale a pena, né? Calça não vale. Ó, 2 cursos ainda, pelo amor de Deus, por R$397. Gente, Clailson, esse canal é um barco que nos leva ao sucesso. Oh, meu Deus, que bênção. Então, assim, tá vendo como vale a pena vir trabalhar mesmo fraquinho aqui? Vamos ver, gente. A Universidade Júnior, vamos lá. A Universidade, ó, quem fala, é uma plataforma online. Ela só tem nome de universidade, tá? Ela é uma plataforma online, você pode conhecer tudo que tem lá dentro da sua casa. A Universidade Ó Quem Fala é a plataforma de cursos online da Ó Quem Fala. Então é só você acessar pelo link aí que você já caiu na universidade. Não é uma estrutura física. A estrutura física que nós temos fica em Sorocaba e tem curso presencial aqui. Mas a Universidade Ó Quem Fala é uma plataforma de cursos online, tá bom? Não é uma faculdade. Ela tem nome de universidade porque a gente forma pessoas em cursos livres, mas ela é uma plataforma online. Combinado, gente? Querido, vamos com Deus, vamos dormir então, vamos descansar. Eu quero dizer assim para vocês um super obrigada. Quero ver essas carinhas dentro da nossa plataforma, quero vê-los treinando com a gente. Vai ser um imenso prazer, uma grande alegria poder conduzi-los nessa jornada ao sucesso. Como já disse aqui, a gente vai subir nesse barco. Quem vai subir nesse barco, sobe agora e vambora, porque não tem nem o que pensar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, se for pensar ainda, tem nem o que pensar, né? Que a gente faz assim, os amigos que falam, alguns seguidores falam, quem fala é uma mãe para nós, é uma mãe, né? Pelo amor de Deus, gente, 2 cursos desses por R$397, você pode dividir em 12 vezes, não tem nem o que falar, né, gente? Isso tem que nem o que falar. Muito bem, espero vocês, obrigada por esses dias juntos, fiquem com Deus, uma ótima noite a todos. A aula vai ficar gravada mais 7 dias, espalha para todo mundo que vocês gostam e conhecem, e obrigada por tudo até aqui. Até o próximo Destrave, até o próximo evento, até a nossa próxima imersão. Ainda esse ano tem mais um evento desse. Beijo no coração, vejo vocês na Universidade Ó Quem Fala, hein? Treinando com a gente. Espero vocês lá. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.